A paz de Al e Alxa, louvado seja o nome do Pai, o glorioso, que tem se manifestado por meio do seu Filho. Porque os escolhidos de Al se afastam das congregações? A verdade que poucos conhecem. Parte 11, 13 de janeiro de 2026. O Filho do Homem disse: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou, por meio do Espírito Santo. Ele não disse onde houver uma congregação grande ou onde houver uma estrutura denominacional. É sobre a presença do Espírito Santo, não é sobre o tamanho ou estrutura. Os escolhidos descobrem que a verdadeira igreja não é um prédio, é um povo, não é uma organização, é um organismo vivo, não é uma denominação, é uma família espiritual espalhada pelo mundo inteiro, conectada pelo Espírito Santo. Eles começam a experimentar a comunhão em níveis que nunca conseguiram em estruturas religiosas, porque nas estruturas religiosas não há liberdade, não há autenticidade, não há amor genuíno. E o outro aspecto importante é que os escolhidos passam a viver o Evangelho de forma prática e cotidiana, em vez de limitarem a sua fé a eventos religiosos de domingo. Eles começam a viver o comportamento de Alxa. Servem aos pobres, visitam os enfermos, acolhem os rejeitados, compartilham o evangelho em suas profissões, em suas vizinhanças e em suas famílias. A fé deixa de ser evento e se torna estilo de vida. Está escrito: se alguém considera ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A verdadeira religião consiste em reconhecer o Yahweh, o Pai Nosso. É também a pura e imaculada. Cuida dos órfãos, das viúvas em dificuldade. Não se deixa corromper pelo mundo. Lembremos que o coração é enganoso e precisamos entender que frequentar a congregação não é religião. Religião é viver o amor diário, compartilhando com todos a liberdade da adoração pessoal. Irmãos, precisamos entender. A palavra diz: o que eu recebi de Al é o que eu vos entreguei. Então, preciso compartilhar com vocês que a verdade é libertadora quando praticamos por amor, por fé,
e por esperança. Precisamos entender que está escrito: examinai as Escrituras, para que elas produzam em vossos corações mais fé, mais amor e mais esperança. Porque aquele que não tem isso é uma pessoa vazia de mente, e de coração. É uma pessoa fácil do inimigo enganar, porque ela não está alicerçada na verdade, ela não está fundamentada no arrependimento diário, buscando cada vez mais o conhecimento de algo que é santo, e aquele que o busca tem a sua vida santificada, e segue os passos de Yahshua. A hora é agora. Nós temos que ficar com o que nós temos aprendido do Espírito Santo, não de homens, porque os homens, eles só trazem confusão. Muitas pessoas estão como que perdidas. Aí vem um, fala uma coisa, vem outro, fala outra coisa. Mas a palavra diz que aquele que tem o dom do discernimento permanece para sempre. Por quê? Porque é esclarecido, é orientado, é ensinado pelo Espírito Santo a manter-se de pé na presença de o Criado. A hora é agora. Precisamos entender que melhor é obedecer do que sacrificar. Precisamos entender que quando estamos na vontade de Yahweh, temos testemunhos para entregar aos homens, a fim de que despertem e saiam da vida pecaminosa. A hora é agora, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Yahweh é ter enviado para nossa vida o seu filho Yahshua, o qual tem mostrado a vontade de seu Pai. A hora é agora. Precisamos ser filhos, mesmo porque o Pai disse: eu serei o vosso Pai, e vocês serão para mim os meus filhos. Mas há uma condição: se fizerdes o que eu vos tenho ordenado. A hora é agora. Aquele que crê em Yahshua, esse tem recebido
palavra e crer naquele que o enviou, o Yahweh dos exércitos. A hora é agora. Permaneçamos no que nós temos recebido do Espírito Santo. De maneira alguma podemos mudar, porque a palavra diz que ser fiel até a morte. O apóstolo Saulo foi bem claro: não vivo eu, mas o Espírito Santo vive em mim, porque o Espírito Santo é que glorifica a Yahweh, e glorifica a Yahweh, de modo que nós possamos entender que grande e poderoso é Yahweh, e tem enviado o seu Filho por nos amar primeiro, e agora espera de nós que retribuamos a Ele, se esforçando para obedecer a sua palavra, pois a hora é agora. Temos que estar longe da aparência do mal. Temos que ter convicção de que nós fomos chamados porque Ele nos escolheu para produzirmos frutos. Ninguém é obrigado a fazer nada, pois a palavra diz que não é por força nem por violência, mas também está escrito: o que o homem semear, também colherá. Se ele semeia na carne, ele vai colher na carne. A hora é agora. Precisamos entender que temos que entregar totalmente ao Pai a nossa vida, em corpo, alma e espírito, para que o seu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mantendo-nos santificados, separados, para adorar o Yahweh em espírito e em verdade. A hora é agora. E precisamos entender que temos que esforçar mais, largando todo tipo de impedimento, porque muitos querem comunhão, intimidade, comunhão, mas não larga a sua carnalidade, sua vaidade. Por isto tem tido dificuldade na hora de saber o que tem que fazer. A palavra diz que sem o Espírito Santo presente, falando para nós o que nós devemos fazer, não conseguimos nada. Então precisamos dar lugar ao Espírito. Uma vez que cremos em El Salvador, foi porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E precisamos continuar
nesta submissão ao Espírito Santo, para Ele nos mostrar o caminho que nós devemos andar, o que nós devemos fazer, para não perder tempo. Tem muitas pessoas aí que estão perdendo tempo. Os religiosos tendem a trazer confusão em suas descobertas, baseado num coração enganoso. Mas a palavra diz que os que são inclinados ao Espírito Santo, submetidos ao Espírito Santo, eles confiam plenamente e fazem as coisas com segurança, sabendo que o Pai é Pai presente. Embora que sempre o homem, o sistema se levanta, sempre vai questionar de uma forma ou de outra. A palavra diz que nós vivemos por fé e não por vista. Não porque ouviu que alguém fez isso ou fez aquilo. Lá no sistema religioso. Não. Temos que buscar para poder ter a direção do Espírito Santo, com o propósito de fazer a vontade do Pai, porque aquele que faz a vontade do Pai, ele não perde tempo, vai ter resultado na vida dele, vai ter resultado na vida dele, e o nome do Pai, o Yahweh do exército, ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. É isso que importa. O nome do Pai ser glorificado. O nome do Filho ser glorificado. E nós damos glória do profundo da nossa alma ao Pai e ao Filho pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos convence a nós glorificarmos o Pai, confiarmos no Pai, sentir-se seguro no Pai, e também no Filho. A hora é agora. Para você que está tendo dificuldade de dar lugar ao Espírito Santo, é preciso entender uma coisa. Você tem que entrar em oração, meditar na palavra. E se houver necessidade, entrar também em jejum para matar a sua carne, porque o que impede-nos de relacionarmos com o Espírito Santo, dando lugar a Ele para Ele se manifestar, é justamente a carnalidade, pois a palavra diz: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então precisamos entender que temos que servir ao Pai e seguir ao Filho, nosso Salvador, pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, para haver uma comunhão genuína
Porque na carne ninguém consegue agradar o Pai, mesmo porque o Pai é Espírito e verdade. E para aquele que quer relacionar com o Pai, tem que dar lugar ao Espírito Santo para dirigir, para guiar sua vida. De modo que o seu coração vai estar desejoso sempre que lembrar do amor do Pai e vai dar glória a Ele, porque por causa desse amor é que nós estamos aqui na presença do Pai seguindo o Filho, para a vida eterna. A hora é agora, o momento é chegar. Nos apresentemos, nos prostremos diante do Pai, porque só Ele adorar e servir. E também é a vontade dele que nós sigamos a Yahshua, pisando em suas pisaduras. Vivendo o mesmo sentimento de Yahshua, que deixou como exemplo para nós todo o seu comportamento, a fim de que possamos nos espelhar nele, porque tudo que Yahshua fez quando passou aqui pela terra, e habitou entre nós, homens, foi fazer a vontade do Pai. É isso que nós temos que fazer, a vontade do Pai, exclusivamente, a vontade do Pai. E aquele que faz a vontade do Pai é porque ouve somente a voz do Espírito Santo. Se alguém vai jogar pedra, não se preocupe. O Pai, Ele colherá todas as pedras. Colherá todas as pedras. Ele nos defenderá, porque Ele é Pai de verdade. E o Pai de verdade cuida dos seus filhos, que são chamados, filhos da luz, para iluminar a vida de outras pessoas, trazendo-as para o reino. Portanto, a hora é agora. Irmãos, amigos, simpatizantes, ajude o canal, fortaleça, para que eu continue passando a verdade como ela é. Porque está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então compartilhe, fortaleça o canal, dê o teu joinha aí, nos comentários, faça seu pedido de oração para ser apresentado. No monte. No monte. Porque com certeza, em minhas orações, eu tenho mencionado as redes sociais. Em especial, os inscritos do canal, que são os cooperadores. São os cooperadores. E a palavra diz: aquele que é por nós será abençoado. Então, se vocês estão cooperando, vocês são pelo reino. E se são pelo reino, são abençoados. Em nome de Yahshua, para a glória de Yahweh. A hora é agora, o momento é chegar. Vamos permanecer naquilo que nós temos recebido. Lembremos uma coisa: o pecado é que nos separa da presença de Yahweh. O pecado é que nos enfraquece, de nós seguirmos
os passos de Yahshua. A hora é agora, o momento é chegado. Glorifiquemos a Yahweh e continuemos a seguir Yahshua, porque deste modo estamos honrando o nosso Salvador e também glorificando o seu nome. Então, até o próximo vídeo. Glória a Yahweh!